certeza eu fiquei muito nervoso, porém a palavra de Deus já estava no meu coração. Eu já sabia o que pensar, o que pregar, pois algumas semanas atrás, vendo aí algumas histórias bíblicas, na verdade me apareceu a história de um quadro muito conhecido, Ele, um quadro verdadeiro, exposto lá no Museu do Louvre, em Paris, na França, A gente não vai ter a imagem no telão, mas eu vou tentar fazer com que vocês entendam como é a imagem. Um jogo de xadrez, onde tem, de um lado, um homem com uma expressão cansada, deprimida, com uma expressão de derrotado, e do outro, um outro homem simbolizando o diabo, E quando a gente olha para esse quadro, depois quem quiser pode procurar na internet, é um quadro chamado Checkmate, tá? Então quando a gente vê a história, a gente entende que o diabo, com a expressão feliz, sorrindo por ter vencido aquela luta, ele acredita que não tem mais jeito para aquela outra pessoa, para aquele jovem. O sonho dele está destruído, a família dele está derrotada. Algumas pessoas em algum momento vão dizer que em jogo estava a alma daquele jovem. Porém, mesmo olhando para aquela situação difícil, quando alguns especialistas em jogo de xadrez, eles foram analisar aquele quadro, e quando eles analisaram, eles perceberam que não havia sido derrotado aquele jovem. Parecia que o jogo estava perdido para ele. Porém, mesmo com o diabo tendo dado checkmate ali, esses especialistas perceberam que não havia terminado, pois o rei ainda tinha mais um movimento. Eu não entendo de xadrez, eu não sou jogador de xadrez, mas eu entendi no momento em que eu ouvi: o rei ainda tem mais um movimento. E é isso que eu vim falar para vocês essa noite, que independente da situação a qual você se encontra, independente de como está seu casamento, independente se seu filho está ou não nas drogas, eu venho aqui para dizer para você que o rei ainda tem mais um movimento. Não acabou. Pode parecer que o diabo venceu, pode parecer que está tudo terminado, mas essa palavra essa noite é para você. Deus mandou eu dizer para você: ainda há esperança. Quando o rei se movimentar, a vitória será entregue em tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Amém. Esse texto a qual eu li, no livro do profeta Isaías, ele vem nos dizer a história do rei Ezequias. Ezequias, um rei que vem da linhagem de Davi, no 14º ano de governo do rei Ezequias, ele resolve não pagar mais imposto, havia um rei do outro lado, o rei da Síria, chamado Senaqueribe. Então esse rei, ele vem governando várias terras, vários povos, e Senaqueribe, então, quando descobre que Ezequias não vai pagar mais imposto, ele pega o seu exército e coloca o seu exército em frente a Jerusalém. Ezequias era o rei de Jerusalém, capital de Judá. Então, Senaqueribe coloca ali mais de 185 mil soldados, um exército muito grande comparado ao exército de Israel. Então, fazendo novamente essa analogia com o quadro que eu acabei de explicar para vocês, o rei Ezequias estava encurralado. O rei Ezequias estava, assim como aquele jovem do quadro, em uma situação a qual ele não conseguiria vencer com as forças do próprio braço dele. O exército de Jerusalém era muito pequeno. O rei Senaqueribe veio governando muitos povos, se posicionou ali na frente de Jerusalém para intimidar o povo do rei Ezequias, o povo do nosso Senhor. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, quando Senaqueribe manda um mensageiro até o povo de Jerusalém para falar com eles, levando a seguinte mensagem, que foi a que eu li para vocês. Aqui é o mensageiro de Senaqueribe:
digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do Senhor, né? Olha só o que o inimigo faz com a gente, né? O mensageiro de Senaqueribe foi dizer para Ezequias, para o povo de Jerusalém, para que eles não acreditem que o Deus de Jerusalém vai poder fazer alguma coisa, tentando fazer com que o povo acredite que Deus não tem poder algum para livrá-los daquela situação, né? Então, ele tentou de alguma forma intimidar. E quantas vezes você que está aí sentado, eu também, a gente ouve palavras contrárias ao que a gente espera do Senhor. A gente espera que o Senhor nos proteja, nos livre, nos dê a vitória. Porém, algumas pessoas, mensageiros do diabo, eles vêm em algum momento dizer que o Senhor não poderá nos livrar dessa situação, né? Vem nos dizer que nós estamos em xeque-mate, que nós estamos perdidos, derrotados. Porém, meu irmão e minha irmã, quando esse mensageiro fala para o povo de Jerusalém, ele havia levado uma carta para que fosse entregue ao rei Ezequias. Ele pega e entrega essa carta ao rei. O mensageiro pede para que essa carta seja entregue ao rei. O rei, ao receber a carta e ver a afronta do inimigo, ele percebe que o jogo para ele está praticamente terminado. Ele está ali em uma posição de checkmate, ele está perdido ali. Conforme eu falei naquela imagem que foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, o jogo ali finalizou, não tem como ele vencer. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, a gente está em situações assim, que se Deus não fizer nada, a gente não vai conseguir vencer. Não tem o que fazer. Você olha para um lado, é conta que chega. Olha para o outro, é o esposo que não quer vir para a igreja. Olha para o outro, é o filho que está perdido nas drogas. Então a gente se sente. Aqui a palavra de Deus não nos diz, mas eu creio que Ezequias nesse momento ficou extremamente angustiado, assim como aquele jovem do quadro a qual eu falei para vocês. Porém, aqui eu aprendo uma coisa com o rei Ezequias. Quando ele recebeu essa afronta, quando ele recebe essas palavras que estavam escritas na carta, ele resolve pegar a carta e levar ao Senhor para apresentar os problemas dele. Então ele sobe e vai orar a Deus. E no mesmo capítulo 37, no versículo 14, a gente vê a oração de Ezequias. Até mesmo o título desse momento se chama Oração de Ezequias. Então Ezequias entra no secreto e vai falar com o Senhor, e ele diz assim a Deus, versículo 14: Ezequias recebeu a carta nas mãos do mensageiro e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor dizendo: ó Deus dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste, ó, os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países da terra e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso o destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Olha que oração maravilhosa, que oração linda. Então, o que nós precisamos entender? Em momentos de dificuldade, a gente precisa entregar os nossos problemas ao Senhor, entrar no nosso quarto, entrar no secreto, orar a Deus, assim como o rei Ezequias fez, e pedir para que Deus nos ajude, porque olhando para a situação do rei Ezequias, ele não tinha o que fazer.
O rei Ezequias, com o exército dele, não chegava nem perto. Se a gente for olhar 185 mil soldados, Araras tem 100 e poucas mil pessoas. Então, é uma Araras inteira e mais um pouco contra o exército de Jerusalém. Não tinha como ele vencer. Então, ele pega e vai entregar os problemas dele ao Senhor, né? E a palavra de Deus vem nos dizer depois que nesse momento de afronta, onde o diabo, né, fazendo analogia novamente com o quadro, achando que já havia vencido, que Ezequias havia perdido, que o povo de Jerusalém não tinha mais o que fazer, porque já estaria derrotado. Nesse momento, o rei Ezequias se sentiu numa situação de perda. Não tinha mais o que fazer, o jogo estava perdido, o inimigo já estava sorrindo pela vitória, mas Ezequias fez o que ele deveria fazer e o que nos ensina a fazer. Ele orou ao Senhor, e a palavra nos diz aqui mais para frente que o povo de Israel foi dormir, e nesse momento foi o momento em que Deus havia se movimentado, o rei havia feito mais um movimento. Enquanto o povo de Israel dormia, Jesus, nosso Deus, enviou um anjo, apenas um anjo, o qual desceu onde estava o acampamento do rei Senaqueribe com todos aqueles guerreiros, e apenas um anjo matou naquela noite mais de 185 mil soldados. Então, quando o povo de Jerusalém acordou, ele viu que a vitória estava ganha. Eles foram dormir em paz devido à oração do rei Ezequias, e quando acordaram, a vitória havia chegado. Uma vitória que não tinha aos olhos humanos como acontecer, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que pode fazer, independente da situação a qual a gente se encontra. Ele tem o poder para agir, para se movimentar e entregar a vitória em nossa mão. E o povo de Israel nesse momento foi vencedor, mesmo que as estatísticas mostrassem o contrário, mas o povo de Israel, o povo de Jerusalém venceu. E é isso. Se você ainda não entendeu, eu quero falar para você novamente. Independente da sua situação, o nosso Deus, Ele pode se movimentar e pode trazer a vitória para você. Quando eu estava buscando na Bíblia algumas histórias que coincidissem com esse tema, eu encontrei muitas outras histórias onde a vitória era incerta e Deus age. E eu queria falar para vocês um pouquinho aqui sobre a história de Jairo, uma história muito conhecida, um dos principais da sinagoga do tempo dele. Jairo, com uma posição muito boa, elevada, em um momento da vida dele, Jairo se depara com a situação em que a sua filha, uma menina com cerca de 12 anos, se encontra doente, muito doente. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ele, como pai, como uma pessoa influente daquela época, ele buscou auxílio em muitos lugares, em muitos doutores, porém não havia o que pudesse ser feito, independente da posição. Então, meu irmão, minha irmã, independente da sua posição, independente do seu cargo na sua empresa, independente da sua conta bancária, tem coisas que você não vai poder fazer, e você tem que entender que só tem uma pessoa que pode fazer, é Deus, é o nosso Senhor, é o Rei, só Ele. Jairo então toma uma atitude, ele resolve se posicionar. Jairo, que já ouvia ter falado de Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus, resolve ir até o mestre. Ele, como uma pessoa influente, ele poderia ele mesmo ter mandado um de seus servos, uma das pessoas, para ele chamar Jesus, mas não, ele entendia que ele precisava ir lá. Então, com a humildade que ele tinha no coração, ele foi ao encontro de Jesus. Quando Jairo encontra Jesus, ele se prostra, ele se ajoelha. E aprendemos aqui novamente que em
situações difíceis, a gente precisa estar de joelho no chão, a gente precisa se ajoelhar perante o nosso Deus. Eu tenho certeza que entre vocês aqui tem muitas pessoas que acordam às 3 da manhã para se ajoelhar, para falar com Deus, para entregar nas mãos do Senhor o momento de opressão que você está vivendo, um momento difícil, e é isso que a gente precisa fazer. E para quem não faz, que não seja às 3 da manhã, mas se coloque prostrado diante do Senhor. A gente precisa ter reverência a Deus. Então Jairo pega e conta a Jesus a situação da filha e pede para que Jesus vá com ele até a casa de Jairo. Jesus prontamente resolve ir. Então eles começam a ir até a casa de Jairo. Porém, meus irmãos, havia muitas pessoas ao redor dele. Jesus nesse momento era uma pessoa muito conhecida. Então muita gente andando, algumas pessoas ali empurrando. Jairo e Jesus indo em direção à casa dele. Chega um momento em que Jesus percebe que saiu virtude dele, né? É a história da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que já há 12 anos padecia de uma situação difícil. Ela toca em Jesus através da fé dela e ela é curada, né? Porém, não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre Jairo. Jairo já estava com Jesus. Jairo já estava indo em direção da casa dele, onde a filha dele estava doente. Jairo já estava com uma vitória nas mãos. Porém, Jesus deixa Jairo ali, para e cura a mulher do fluxo de sangue. E quantas vezes a gente, esperando a nossa bênção, esperando para que Jesus tome uma atitude sobre a nossa vida, a gente percebe que Jesus para de ir em direção da nossa vitória e dá a vitória para um irmão. E nós precisamos nos alegrar com isso. Eu não sei o que Jairo sentiu naquele momento. A Bíblia não nos diz, porém, acredito eu que Jairo, pode ser que ele ficou ali angustiado. Pô, Jesus, vamos logo para minha casa, vamos lá, minha filha está doente, você vai parar aí para curar ela? Porém, meus irmãos, do mesmo jeito que a gente precisa da bênção, os nossos irmãos também precisam, e a gente precisa aprender a se alegrar quando o nosso irmão recebe a bênção, quando o nosso irmão é curado, quando o nosso irmão conquista o sonho dele, e a gente precisa aprender isso. Jairo e Jesus, após esse episódio, e os 12 discípulos vão em direção à casa de Jairo, né? Continuam a trajetória deles. No meio do caminho, algumas pessoas lá do povo de Jairo, da sinagoga, vêm até eles e dizem assim: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Bem, checkmate, né? Enquanto existe vida, existe esperança. Porém, nesse momento, a filha de Jairo morreu. Acabou, não tem mais o que fazer. Volto na analogia do nosso quadro. O diabo rindo, Jairo desesperado, angustiado, a filha morta na casa. Eu não sei o tamanho da fé de Jairo. Porém, nesse momento, o Senhor, ele se posiciona e diz: ela não está morta, ela apenas dorme. Em momentos que a sua fé fraquejar, em momentos que você não tiver mais força, ore e o Senhor vai falar no seu coração: ela não está morta, ela apenas dorme. Então Jesus, Jairo, através dessa palavra do Senhor, eles continuam a sua viagem, continuam a sua trajetória, e quando estão chegando novamente perto da casa de Jairo, eles encontram todo mundo chorando, muitas pessoas chorando. A menina estava morta lá no quarto e o povo ali já angustiado. Então, neste momento, as pessoas vêm novamente falar com Jairo, e Jesus então profetiza a mesma palavra que ele havia falado lá atrás. Jesus diz que ela não morreu, que ela apenas dorme. E neste momento, as pessoas que estavam ali começaram a rir de Jesus, rir do Senhor,
rir do nosso mestre. Por que eles riam? Porque eles não conheciam a Deus, eles não sabiam o poder que o nosso Senhor tem, eles não sabiam do quanto Jairo estava orando, buscando, clamando. Então eles acreditavam que não tinham o que fazer, eles riram daquela situação. E quantas vezes nós, em situações difíceis, as pessoas ao nosso redor, eles riem. Muitas pessoas não torcem pela gente, muitas pessoas não querem a nossa felicidade, né? Nesse momento, então, Jesus, ele faz o seguinte, novamente ele diz a mesma palavra que ele havia profetizado lá atrás, que a menina não havia morrido, que ela apenas dormia. E nesse momento, Jesus, meus irmãos, ele separa algumas pessoas. Ele pega apenas Pedro, Tiago, João, o pai da menina Jairo, a esposa de Jairo e Jesus. Apenas essas pessoas entram no quarto onde a menina estava. E eu aprendo com isso, e você também tem que aprender, que em alguns momentos da nossa vida, algumas pessoas precisam ser deixadas para trás. Algumas pessoas que não têm o mesmo propósito, que não acreditam no mesmo Deus, que não sabem o que o nosso Deus vai fazer na nossa vida, elas precisam ser deixadas para trás. Porque se elas entrarem, se elas souberem dos nossos sonhos, a gente não vai receber a vitória. E Jesus nos ensina isso aqui. Então, neste momento, apenas algumas pessoas entram ali no quarto, e Jesus então diz para que a menina se levante. Talita cum, menina, levante-se. E ela se levantou, e a vitória foi entregue na mão de Jairo, aquele que buscou, clamou, se prostrou, mesmo que as circunstâncias haviam sido contrárias, mesmo que foi decretado que a menina estava morta, ele não desistiu, ele apenas creu. E eu quero que você aprenda isso. Creia no nosso Jesus, creia no nosso Senhor. Amém? Amados, essa palavra eu demorei em casa 38 minutos para fazer ela, né? Minha esposa sabe. Hoje eu fiz ela em 25. Então eu não iria contar, mas eu vou contar um testemunho para vocês, né? Um testemunho da minha vida. Quando eu li essa história do rei Ezequias, a qual o rei Ezequias enviou um anjo para ajudar o povo do rei Ezequias, o Senhor enviou. Então eu me lembrei de uma história a qual eu vivi em 2017. Eu já contei essa história outra vez que eu preguei aqui, não iria contar, mas eu vou contar novamente. Então, dia 1 de janeiro de 2017, eu fazia parte de outro ministério, havia passado o dia todo com a minha família, com meu tio que aqui está, minha tia, minha esposa. A gente passou o dia, e quando foi cerca de 8, 9 horas da noite, eu já estava na minha casa, e o meu pastor daquela época, um homem muito abençoado, ele me liga e diz que havia uma pessoa endemoniada na rua ali próximo da minha casa, e ele me chama para ir até lá. Então a gente pega e vai até lá. Nesse momento, meu irmão, a gente se depara com uma situação a qual havia um inimigo lá tão bravo, um inimigo quebrando tudo, quebrando televisão, quebrando tudo, e a gente entra ali com Deus junto conosco, claro, para intervir, para orar, para tentar libertar essa pessoa. E chega um momento daquela noite a qual a pessoa cai no chão, o pastor coloca a mão no peito dela, eu seguro o braço olhando para o rosto dela, e nesse momento eu ouço o demônio dizer o seguinte: tira a espada do meu peito, Gabriel. Tira a espada do meu peito, Gabriel. Eu vi, naquele momento eu não via o anjo, mas eu sabia que o Senhor havia mandado um anjo ali com uma espada para nos proteger, né? Então a gente ali orando, eu vi novamente, eu vivi a maior experiência da minha vida com Deus. Eu vi o inimigo olhando lá no fundo e implorando para Deus não tocar. Ele dizia assim, ó: não me toca, Senhor, não me toca. Eu vi isso,
a unção de Deus entrou naquele lugar e nós começamos a orar e a pessoa foi liberta, né? E por que eu estou contando isso para você? Porque quem me conhece sabe que eu aqui em cima eu não fico confortável com o microfone na mão. Eu gosto de visitar, eu gosto quando o evangelista Gilmar me chama para ir na casa de alguém, para ajudar, mas aqui em cima eu não fico confortável. E toda vez que alguém me chama para pregar, a primeira coisa que eu falo é não. Dessa vez foi diferente, o pastor me chamou, eu já falei sim. Por quê? Porque eu já aprendi com essa história que eu estou contando para vocês. Quando eu falei para vocês que o anjo Gabriel estava lá, depois disso, irmãos, eu fiquei em confronto comigo mesmo, porque eu, olhando a palavra de Deus, eu sei que não existe menção alguma ao anjo Gabriel indo guerrear. Não tem, eu nunca encontrei. Se alguém encontrar, me manda. Porém, eu comecei a entrar em um conflito comigo mesmo naqueles próximos dias, jejuando, porque eu havia vivido a maior experiência com Deus da minha vida. Então eu perguntava a Deus: Senhor, ele errou o nome do anjo? Ele errou? O que é que aconteceu? Porque eu não sei, eu nunca ouvi falar que Gabriel luta, que Gabriel tem espada. E aí, meus irmãos, é o motivo de eu estar aqui em cima essa noite. O Senhor falou assim bem forte no meu coração: você gosta de visitar, você não gosta de pregar, mas eu quero dizer uma coisa para você: Gabriel é mensageiro, mas se eu precisar que Gabriel vá à luta com espada para salvar uma pessoa, eu envio Gabriel. Então você não é pregador, você visita, mas se eu precisar que você pegue o microfone para falar no coração de alguém, você tem que ir lá e falar, porque não é sobre você, é sobre ele que está ouvindo. E eu aprendi isso, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E eu, meu irmão, eu aprendi. Não é a primeira vez que eu prego, mas toda vez que alguém me convida para pregar, a primeira coisa que eu penso é não, porque eu não me sinto confortável. Mas dessa vez, no momento que o pastor já me chamou, a primeira coisa que veio no meu coração: você não gosta, mas você vai. Se você é do louvor, é o que você gosta de fazer, é o que você aprendeu a fazer, mas se precisar visitar, você tem que visitar. Se você é do diaconato, se precisar vir limpar, você tem que limpar, porque não é sobre vocês, é sobre as pessoas a qual eu quero alcançar. Gabriel não é guerreiro, é mensageiro, mas se eu precisar dele para buscar e livrar uma alma das mãos do inimigo, eu mando. E eu aprendi isso. Amém, irmãos? Amém. Eu vou encerrar aqui. Espero que Deus fale no coração de vocês. Se tem alguma coisa que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava estudando a palavra, a qual eu não consegui falar, que Ele venha, através do Espírito Santo, falar com cada um de vocês. Amém? Amém. Vou passar a palavra para o nosso pastor.